Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli, Movimento nas Ruas. Hoje é dia de nós comemorarmos e a Petrarada também. É um dia unânime, né? Em que todo mundo sai feliz, né? Só que a única diferença entre nós e eles é que a gente vai sair feliz duplamente e eles vão sair felizes e tristes ao mesmo tempo. Vou explicar. Olha só, gente, acabou de sair o resultado do embargo de declaração que o Lula fez no TRF4, estava previsto para hoje, né? O que acontece? O único recurso possível para o Lula fazer, vai compartilhando aí para mais gente chegar, tá? Mas eu já vou adiantando, porque se for o caso, depois no final eu repito, tá? Mas para quem assistir isso offline, depois fica ruim assistir devagarinho. Tudo bem, Rosa? Um beijo, também te amo, linda. Pessoal, é o seguinte. Hoje, o TRF4 acabou de soltar o resultado sobre embargo de declaração que o Lula entrou no TRF4. Lembrando que, como lá no dia 24/1 ele foi condenado a mais de 12 anos de prisão, né? Aumentou a pena dele, e foi unânime a decisão do TRF4, então ele só pôde entrar com um tipo de recurso, que é o embargo de declaração. Embargo de declaração nada mais é que tipo assim, olha, eu não entendi muito bem o que vocês disseram, vocês podem me esclarecer? Né? Então foi negado esse embargo de declaração. O que significa na prática isso? Significa que o Lula, dentro do TRF4, não tem mais nenhum recurso a se fazer, tá? Então é como se expedisse a última decisão do TRF4. Isso significa que Lula, a partir de hoje, é oficialmente ficha suja, tá? Não pode concorrer à vaga de presidente. Isso pela lei de ficha limpa. Agora, é claro, óbvio, evidente que como a gente tem aí a justiça mais esquisita do mundo, né? A injustiça, né, mais estranha do mundo, existe a possibilidade ainda, claro, dele conseguir algum salvo-conduto no STF, no TSE, tudo é possível. Mas dentro das leis, dentro do que é possível, dentro do que existe aprovado hoje de lei, Lula é oficialmente ficha suja a partir de hoje. E ele estaria preso, neste momento, se no dia que o STF admitiu o habeas corpus dele, não tivessem julgado um salvo-conduto, uma liminar, que diz o seguinte: a partir daquele dia, na semana passada, né, que admitiram a possibilidade de se julgar o mérito do habeas corpus dele, deram também uma liminar de efeito suspensivo sobre qualquer prisão que possam expedir por Lula, tá? Como é o STF que deu essa liminar, nenhum outro órgão pode derrubar essa liminar, tá? Nem o STJ, nem o próprio TRF4. Se não tivessem expedido essa liminar, hoje o TRF4 decidiria e o Moro já poderia, então, chamar a prisão de Lula a partir de hoje, prisão em segunda instância. Aí eu queria explicar para vocês um pouco do que é prisão em segunda instância, onde nasceu e o que está acontecendo, tá? Na Constituição de 1988, infelizmente, se colocou em cláusula pétrea que qualquer pessoa responde em liberdade até o trânsito em julgado. O que acontece na maioria das pessoas, o trânsito em julgado normalmente sai no STF, ou sai quando se esgotam os recursos, ou seja, as pessoas pobres, ladrões de galinha, que vão para cadeia, são condenados em primeira instância, como o juiz Sérgio Moro ou qualquer outro juiz de primeira instância, ela pode, já falo sobre o Exército, Alessandra, ela pode entrar com recursos, e enquanto os recursos todos não forem julgados, essa pessoa deveria responder em liberdade, tá? Isso é o que diz a Constituição. Entretanto, porém, contudo, em 1940, o Código Penal disse que, uma vez condenada, né, a pessoa à prisão, esta prisão poderia se dar em segunda instância. Isso acontece desde 1941, ok? Até rolou um áudio aí em vários grupos, um áudio de 3 minutos explicando isso. Em 2009, isso foi alterado no STF, ou seja, tiraram a possibilidade da prisão em segunda instância e alteraram para uma prisão em última instância com todos os recursos esgotados. Ou seja, pode tanto ser no STF, e aí só vale para quem tem dinheiro, porque quem não tem dinheiro não consegue recursos até o STF. O pobre ladrão de galinha, esse vai ser preso desde a primeira instância, sai algemado praticamente do julgamento, porque
ele não tem dinheiro para entrar com recurso, né? E normalmente o advogado da União não entra também. Então, o que acontece? Justiça hoje no Brasil, e aquela até 2009, ela era uma justiça, enfim, até hoje, né? Justiça seletiva. É justiça para quem tem dinheiro de ficar entrando com recurso após recursos. Só para vocês terem uma ideia, o Deltan Dallagnol explicou pra gente o seguinte: eles são em 13 pessoas na força-tarefa da Lava Jato e mais 7 advogados, enfim, bacharéis em direito que atuam com ele. São então 20 pessoas na Operação Lava Jato dentro do Ministério Público que respondem processos e recursos e pedidos e etc. de 500 advogados que defendem os réus da Lava Jato. Então são 500 dos melhores advogados e mais bem pagos do país contra 20 bacharéis em direito, tá? 13 procuradores e 7 ajudantes. Então, em 2009, o que aconteceu? Eles tiraram essa possibilidade da prisão em segunda instância. Algumas pessoas dizem que foi por conta do mensalão. Para vocês não falarem besteira, eu só queria esclarecer uma coisa. O mensalão, ele estava rolando desde 2000 e pouco. Em 2009, ele chegou meio que num auge. Não sei se vocês vão lembrar, mas o mensalão ele foi todo julgado no STF. Tinha gente com foro privilegiado e tinha gente sem foro privilegiado. Mas a ação penal 040, né, se eu não me engano, ou 570, não me lembro agora o número, ou a ação penal do mensalão, ela foi julgada toda dentro do STF, misturaram gente com foro de gente sem foro. E em 2009 foi o auge dessa discussão, se iam julgar todos juntos ou separados. Tá? O que aconteceu? De 2009 a 2012 se admitiu o fato de que todos seriam julgados juntos, tá? Seria uma ação única que facilitaria a justiça. Naquela época eu achei isso bom e continuo achando, só que naquela época a gente achou que o Lula seria implicado de alguma maneira e ele não foi. Culpa de quem? Joaquim Barbosa, que era o relator do mensalão, e culpa do revisor, que era o Lewandowski. Ok, superado isso, o que aconteceu em 2009? Com aquele medo de tirarem as pessoas do foro privilegiado para passar para o foro comum, tiraram a prisão em segunda instância em 2009. Em 2016, voltou a prisão em segunda instância. Tem gente que acha que foi por causa do Cunha. Não foi por causa do Cunha que colocaram a prisão em segunda instância. Por que não foi por causa do Cunha, gente? Porque o Cunha nem tinha sido condenado em prisão em primeira instância, e ele já estava preso preventivamente. Então não foi por causa do Cunha. O Cunha continua preso e hoje, né, comecei o vídeo dizendo que hoje é um dia feliz, tanto pra gente quanto pro pessoal do Lula, que torce pro Lula, porque o Cunha, gente, entrou com o mesmo embargo de declaração que o Lula entrou e também foi negado unanimamente. Ou seja, o TRF4 não tem lado, a Lava Jato não tem lado. Eles condenaram tanto o Moro condenou tanto o Lula quanto o Cunha, que são adversários. E o TRF4 manteve a condenação tanto do Lula quanto o Cunha, também adversários. A diferença entre Cunha e Lula é que o Lula entrou com habeas corpus no Supremo e aconteceu toda essa palhaçada, inclusive o salvo-conduto agora dele, de que ele não pode ser preso. O Cunha entrou com o mesmo habeas corpus no STF, só que, detalhe, ele não estava condenado em segunda instância ainda, tá? Ele estava condenado só em primeira, se não me engano, nem em primeira ainda, e foi negado o habeas corpus pro Lula, pro Cunha, na mesma situação. Ou seja, o Cunha se ferrou muito mais do que o Lula, e a Petralha ainda diz que a Lava Jato tem lado. A Lava Jato não tem lado. E a Lava Jato só não chegou no PSDB ainda, porque a maioria dos figurões do PSDB tem foro privilegiado, porque a hora que eles perderem o foro... Lunha foi duro, né, Sérgio? A hora que eles perderem o foro privilegiado no ano que vem, a gente tem certeza absoluta que muitos serão presos também. Agora vamos lá, eu coloquei na chamada do vídeo que 3 órgãos e pessoas estão fazendo campanha pró-Bolsonaro. Explico, tá? Depois que o STF proferiu aquela admissibilidade do habeas corpus do Lula e também colocou o Lula com um salvo-conduto sem a possibilidade de ser preso, e realmente, Adriana, com 2 pesos e 2 medidas, porque com o Lula foi uma medida, com o Cunha foi outro, né? O STF deixou de se acovardar, né? O Lula disse que ele era acovardado, não estava protegendo ele. Agora estão protegendo, não estão mais acovardados, né? Em frente ao Lula. Estão protegendo o Lula, principalmente
Olha bem pra mim. Principalmente porque todos eles devem pro Lula, tá? Então, o que acontece? Depois que o STF fez esta mércia, o Bolsonaro subiu muito nas pesquisas. Mas muito. Então, o STF fez uma campanha pró-Bolsonaro. Hoje, dentro do PSDB, rolou uma pesquisa em que Bolsonaro conta com 45% das intenções de voto. Essa pesquisa foi publicada no jornal Folha de São Paulo, não é do Datafolha, é uma pesquisa que rolou dentro do PSDB, e o Bolsonaro não é 45, né? 45 é o PSDB, mas tem 45% de intenção de votos. Ou seja, depois que o STF fez essa mércia, Felipe, um beijo, o Bolsonaro começou a crescer. Aí você falou, Carla, mas por que também o Lula e o Alckmin estão fazendo campanha pró-Bolsonaro? Gente, depois que o Lula tá fazendo aquela palhaçada no Sul, né, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e que tá sendo recebido com ovacionadas, né, como ontem, que caiu 48%, João, eu li 45%. E recebi até do próprio Jair, que era 45%, mas tudo bem. Se for 48%, melhor ainda. Mas assim, depois que ele tá fazendo essa palhaçada que ele tem feito enfim, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e o que o povo está mostrando para a mídia, está mostrando para o próprio Lula, de que ele é odiado aonde ele vai, e ele só consegue o pouco público que ele consegue, porque aquele pessoal ali tá mamando nas tetas do PT ainda, tá? Depois que ele mostrou isso, é mais um motivo para o pessoal continuar crescendo o Bolsonaro. Porque acontece o seguinte, você vê um cara como esse, e uma população já por aqui do Lula, o pessoal começa a ir mais pro lado do Bolsonaro, porque aquela coisa do extremo, né? A situação está tão no extremo que não tô dizendo que o Bolsonaro é extremista, não. Eu tô dizendo que ele tem pulso. E as pessoas querem uma pessoa que tenha pulso. Então, quando você vê um STF agindo da maneira como está agindo, e o Lula, que queria ser julgado pelo povo, né, Alex, agora está sendo julgado pelo povo, querido, você queria ser julgado pelo povo nas urnas, você está sendo julgado pelo povo nas ruas, tá? E você vai continuar sendo expulso de cada cidade que você entrar. Você não sabe, você pode não ter percebido, mas você já está em prisão domiciliar. Volta para sua casa, tá? E fica dentro da sua casa, não vai nem ao supermercado, não. Tá? Faz o seguinte, manda seus empregados comprarem. Assim como ontem ficou gente segurando, né, o guarda-chuva, ali tomando porrada de ovo, para você não tomar nenhum ovinho caindo na sua cabeça. Então, assim... Ai, meu Deus, peraí que eu bloqueei uma pessoa sem querer. Foi sem querer. Aí, o que acontece? A terceira pessoa que tá fazendo campanha pro Bolsonaro é o Alckmin, né? Porque depois de tudo isso, depois do Lula, todo mundo tá vendo que o Lula tá sendo massacrado nas ruas. Ai, ai. Aí tem gente que fala assim, gente, ele podia parar, né? Eu digo, não, por favor, continua. Porque assim, tá sendo muito gostoso ver isso, sabe? Eu tô me lavando a minha alma. Ontem quando eu vi aqueles ovos caindo, pá! Aí estourar ovo, pá! Aí estourar ovo nas costas dele, finge que não aconteceu, pá! Aí ele fala ainda da PM, gente. Ele diz que a PM precisa ajudá-lo, né? Que precisa soltar o sarrafo nessa gente fascista, etc, etc. Walter, eu consertei. Eu falei que o povo está querendo um extremo. Eu não disse que o Bolsonaro é extremista. Todo mundo sabe que eu apoio o Bolsonaro, isso não é novidade nenhuma. Então, o que acontece? O terceiro que tá fazendo campanha pro Bolsonaro é o Alckmin. E aí o Alckmin, ai meu Deus, me solta a seguinte pérola. Ele elogiou o STF, tá? E disse que está aguardando a decisão. O Chuchu, como que é? Picolé de Chuchu, resolveu tomar um lado na história, né, gente? Então, apoiou o cara que disse que a PM tem que dar uma surra nas pessoas que estavam mandando ovo para ele. A PM tem que dar uma surra? Ué, não entendi, Lula. Então, quer dizer, a PM militar, né, Polícia Militar, que você sempre defendeu que não existisse,
que você sempre acusou, que vocês do PT, do PSOL, do PCdoB dizem que são fascistas e que tem excesso de força e etc, etc. Essa mesma PM você quer que te defenda? Eu não entendi. E outra coisa, no discurso dele ele fala que era um cara, né? E não era um cara, gente. Vocês me desculpem. Era uma legião de pessoas. Uma legião de pessoas. Ele falou, se fosse eu daria uma surra. A PM tem que dar um corretivo neste cara. Querida, não foi este cara. Foram assim, dezenas, centenas de pessoas jogando ovo. E eu vou dizer uma coisa, isso vai pegar agora. Tá? Vai pegar porque aonde quer que ele esteja, agora foi muito bonita aquela chuva de ovos. Eu só fico com pena de uma coisa, enquanto tem gente passando fome, vai jogar ovo no Lula. Deus queira que não falte ovo para todo mundo, mas assim, tem que jogar, sabe? Ele tem que perceber que as pessoas detestam ele. E joga ovo por quê? Porque se jogar cocô, vai ficar ruim, né? É ruim ficar juntando cocô, porque o certo mesmo era jogar merda, né? De vaca, de qualquer coisa, títica de galinha, sabe? Sobra de onde o porco fica fuçando lá, esqueci. Sabe aquela lama que o porco fuça? É aquilo ali que tinha jogado no Lula, entendeu? Para ele perceber o quanto ele está sendo detestado pelo povo brasileiro. E aí, então, nós temos aí três pessoas, né? Um órgão, o STF, o próprio Lula e o Alckmin, que é o picolé de chuchu, fazendo campanha para Bolsonaro. Porque quanto mais o Alckmin fala que elogia o STF e fica do lado do Lula, gente, mais lindamente ele faz campanha pró-Bolsonaro. E aí não é à toa que hoje, de 22%, 23%, o Lula caiu, né? E o Bolsonaro subiu para 45%, aí me disseram 48%, tá bom? Então, assim, é que eu fico com pena das galinhas. Tem gente que tá falando, joga galinha, né? Mas teve uma granja que doou 500 ovos para serem jogados, entendeu? Aí ele vai falar mal da granja, né? É capaz de jogar, falar mal da granja. Agora, assim, o ovo hoje tá muito mais barato do que o ovo que a Dilma deixou, né? Assim, porque houve uma queda do preço dos ovos, graças a Dilma incompetente. A gente hoje está com a economia um pouco melhor, então espera o ovo apodrecer, pega o ovo podre, enfiado na terra e joga no Lula. Gente, que absurdo. E ele colocar os funcionários dele naquela situação deprimente de ficar segurando os ovos com... Que coisa horrorosa isso, sabe? Que coisa feia. Então, assim, hoje eu tô muito feliz porque quem não pegou o começo da live... o Lula efetivamente hoje virou ficha suja, tá? Então, ele a partir de hoje é condenado em segunda instância, né? Condenado assim, não tem mais nenhum recurso para fazer. A decisão foi unânime, 3 votos a 0. Então, ele não tem como mais recorrer, tá? É lógico que ele pode entrar com pedido no TSE, mas isso pode gerar uma série de confusão. Pessoal, pedi 2 coisas para vocês que estão ao vivo. Número 1, curta a página Carla Zambelli para vocês continuarem acompanhando e de preferência coloca lá para ver as coisas mais relevantes, porque o Facebook não está mostrando para vocês a notificação. E em segundo lugar, 3/4, é o dia de todos nós sairmos nas ruas. Não esquece de mudar aí a sua fotinho, você pode ver que a minha foto já está alterada. É muito importante que a gente... divulgue para os nossos amigos, divulga no WhatsApp. Tem um videozinho hoje que a gente lançou com todos os líderes de vários movimentos, a Joyce, a Janaína, e a gente vai continuar lançando novos vídeos de divulgação. E isso, assim, a gente continua lutando sim, viu, Dorival, pelo voto impresso. Não vamos desistir do voto impresso. É lógico que tudo isso é uma criação de cortina de fumaça para a gente esquecer do assunto voto impresso, mas nós não vamos esquecer. Tem ainda tempo para a gente chegar lá. E se for preciso, pessoal, a gente não precisa ter urna eletrônica com voto impresso não, entendeu? Coloca o voto impresso para tudo. Eliana, adorei sua foto. Adonice, adorei ouvir você, Carla. Muitas coisas que eu não estava entendendo, agora eu estou por dentro, acompanho. Obrigada, viu, Donice? Eu quis explicar para vocês as questões aí de segunda instância, primeira instância, aliás, a condenação em segunda instância em trânsito em julgado, porque é muito importante, tá?
São quatro instâncias. A primeira instância do Moro, a segunda do TRF4. O Lula já está condenado nas duas. Ele entrou com habeas corpus no STJ, que é a terceira instância, foi negado e ele entrou no STF. No STF foi admitida uma solicitação de pedido de habeas corpus. O grande problema não foi admitir a solicitação. O problema foi que, enquanto isso, eles emitiram uma liminar, né, com efeito suspensivo da prisão, tá? Outra coisa importante, não desliga, tá? Principalmente para quem gosta de Bolsonaro. No dia 4 do 4, a gente vai estar no STF, né? Fazendo, enfim, o oba-oba todo no STF, né? E de preferência, se fosse por mim, invadir aquela porcaria, tirava todo mundo de lá, dissolvia aquele STF. E aí perguntaram do Exército para mim, né? O Exército pode sim fazer uma intervenção pontual no STF, isso é constitucional. Só que o correto seria um presidente de um dos outros poderes, ou seja, ou Eunício, que isso você pode esquecer, né? Ou o Maia, que também pode esquecer, ou o Temer, acho que pode esquecer número 3, eles poderiam pedir uma intervenção, sim, pontual no STF para dissolução do STF. Isso é possível acontecer, tá? O que poderia ajudar? Né? Assim, ajudaria muito que as pessoas que estão pedindo intervenção militar passassem a pedir intervenção militar pontual no STF. Aí você fala, Carla, mas você é a favor de se manter o Congresso, etc. Não, a questão é a seguinte, gente, o STF é responsável pelo julgamento das pessoas com foro privilegiado, tá? Para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, 404 pessoas foram denunciadas no STF. E essas pessoas, só 0,72% terminou o processo, tá? Dentre elas estava o pessoal do Mensalão. O restante, todo mundo acabou de prescrever crime contra o Renan Calheiros. Esse pessoal todo está impune porque nós não temos um STF bom. Tendo um STF que funcione, né? Que se fosse o caso até substituiria por um tribunal militar, não importa, para mim não importa. Só importa que não sejam essas mesmas pessoas aí que estão não julgando, inclusive PSDB, inclusive PP, inclusive PMDB e todos os outros partidos, tá? Não estou falando só de PT, nem PSOL, nem PCdoB, não. Todo mundo, tem que julgar todo mundo. Então, se a gente dissolvesse o STF, já seria uma solução, tá? Então, no dia 4, quem puder ir para frente do STF, isso é muito importante para o STF sentir também a pressão. Agora, quem não pode ir até Brasília no dia 4, vá na sua cidade. Na sua cidade, dia 3 do 4, à noite, vai ter manifestação em todas as capitais. É muito importante que a gente compareça. E assim, eu falei isso outro dia e repito. Numa possibilidade em que haja assim, quando chega no extremo, sabe, no extremo, assim, que tá quase explodindo essa questão da intervenção no STF, se chegar nesse extremo, a gente pode ter sim uma possibilidade pequena, remota, mas pode ter, de acordo com a pressão que a gente fizer, uma possibilidade de renúncia desses caras. Porque eles vão perceber que a única saída honrosa talvez seja uma renúncia coletiva. Aí você fala, Carla, você está muito ingênua. Não é ingenuidade, tá? Não é ingenuidade. Esses caras são tão filhos de uma égua que eles são capazes de renunciar para não passarem a vergonha de serem tirados na marra. Esse é o ponto, tá? E aí, no dia 4, o STF também vai julgar o caso do Bolsonaro. O caso do Bolsonaro não é passível de ficha suja, ou seja, o delito que ele cometeu, que não foi delito, né? Ridículo. O que ele falou lá para Maria do Rosário, Maria do Penitenciário, né? E a Maria do Penitenciário se sentiu ofendidinha. E todo parlamentar tem imunidade parlamentar, que foro privilegiado e imunidade parlamentar são duas coisas diferentes. Foro são crimes comuns. E imunidade é poder falar o que quiser. Um parlamentar só vale a pena ser parlamentar se ele puder falar o que ele quiser, gente. Nem eu quero estar lá se eu não puder falar o que eu quiser. Já basta o tanto de processo que eu ganho aqui do lado de fora. Então, ele não cometeu crime nenhum. E ainda que ele tenha cometido algum delito, que o STF entenda que enfim, que ele tenha cometido, esse crime, esse delito, não é passível de ficha suja. Tá? Então, ainda que ele seja condenado, ele não pode ficar inelegível. Agora,
Agora escuta bem. Olha aqui dentro do meu olho. Se o STF, dia 4, livrar o Lula e condenar o Jair Bolsonaro à inegibilidade, aí eu não quero nem ver o que vai acontecer. Mas também existe uma terceira possibilidade de livrar os dois. Livrar o Jair e livrar o Lula. E mais, tentar pegar o Lula e colocar com o Jair numa disputa eleitoral. Aí você fala assim, ué, Carla, mas você não acabou de falar que o Lula é ficha suja, foi condenado em segunda instância? Nós estamos no país do jeitinho, dos bandidos de toga. Aí, pessoal, é pressionar para intervenção militar no STF, dissolução daquela porcaria daquela casa, de preferência destruição daquele prédio inteirinho, demolição, porque aquilo ali deve estar cheio de bicho ruim lá dentro. E aí, então, fazer um novo STF, tá? Mas, assim, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Hoje, a gente vai ter Roda Viva, tá? Com o juiz Sérgio Moro. Muito importante que vocês ouçam, porque provavelmente ele vai falar sobre prisão em segunda instância. O Nas Ruas deve tentar republicar aqui pelo Nas Ruas para poder chegar a todo mundo. Tem gente que não tem TV Cultura, né? Na sua própria casa. Mas o Roda Viva de hoje, 22h15, né, Carlos? É super importante que vocês assistam, tá? Agora sim, gente, posso dizer uma coisa? Tem 1.500 pessoas ao vivo, talvez tenha alguns ateus aqui nos ouvindo. Mas, além de tudo isso que a gente está fazendo, a gente precisa de união, e aí não importa se você é ateu ou não, mas união, união e união. Não importa de que lado você esteja, não importa... Gente, até quem é petista devia estar brigando pela punição em segunda instância, porque quando os PSDBistas forem condenados, eles também vão ser julgados e podem ser condenados em segunda instância. Tem um telefone tocando aqui, né? Não tá lá fora. Eles também podem ser condenados em segunda instância e o Aécio também vai ser solto. Então aqui vai meu recado para os petistas de plantão. Vocês também precisam da prisão em segunda instância. Vocês estão querendo salvar o Lula, mas o Aécio, quando perdeu o foro privilegiado dele, se Deus quiser vai perder no ano que vem, ele... É verdade, o Neymar não tem nada a ver com isso, né? Apesar de que era um comunista safado, viu, Mariana? Mas é que vai ter que construir outro e esse dinheiro sai do nosso bolso, né? Mas assim, eu tava brincando quando eu falar em demolir o prédio, né? Quando o Aécio for julgado, depois que perder seu foro privilegiado, ele também vai ser beneficiado se acontecer uma mudança da prisão em segunda instância, entendeu? Então, as duas coisas que eu pedi, união, e a segunda é oração. Oração porque a gente tá... Ai, obrigada, Eliana, eu preciso muito, eu não tô usando nada. A gente precisa de oração por vários motivos. Que essa é uma guerra do bem contra o mal. Existe uma guerra espiritual acontecendo no nosso país, no nosso mundo, e a gente precisa de união. E mais do que isso, as pessoas que estão na linha de frente de batalha estão recebendo muita carga mesmo. E não é só carga assim, é falta de dinheiro, é falta de estrutura, é falta de apoio, né? A questão da união, ela está prejudicada, apesar de que dessa vez, graças a Deus, a gente conseguiu unir bastante a direita, né? E uma outra questão é que a gente está sendo atacado espiritualmente também, né? Então são muitos processos contra a gente também, então são muitas coisas que a gente está fazendo. Eu acho que não custa nada, não importa se você é católico, evangélico, espírita, budista, faça a sua oração e peça proteção para todos os que estão aí na linha de frente e todos os que estão, enfim, Janaína Pascoal, Juiz Sérgio Moro, o Deltan, o Marcelo Bretas, gente que está na linha de frente e também os líderes dos movimentos, porque não está fácil, tá? Por último, quem for intervencionista militar, tem uma manifestação dia 31 de março acontecendo. Como eu não defendo a intervenção em todos os poderes, eu não estarei lá, até porque a última vez que eu fui, apesar de ter sido muito bem recebida no final, eles não gostaram da minha presença, então eu vou respeitá-los e não vou comparecer. Mas o general Mourão convidou todo mundo para estar lá no dia 31 de março e quem acreditar na intervenção militar, está acontecendo em vários lugares, aí procura na internet que está acontecendo, tá bom? Mas assim, você que é
intervencionista ou não, né? Quem não é intervencionista, dia 3, a gente precisa da presença de vocês, não pode faltar. Vocês não podem faltar, tá? Seja assim, como for, compareçam. Saia do seu trabalho e vai até a manifestação, porque realmente é muito importante que a gente compareça nas manifestações. E para quem for intervencionista, está convidado para as duas, tanto no dia 31 de março, quanto também no dia 3 de abril, tá bom? O Sul, que o babaca do Agnaldo Timóteo chamou de miseráveis. O Agnaldo Timóteo é um escroto, né? Em 2012, eu debati com ele e me chamou de vagabunda, porque ele estava querendo doar um terreno de 40 milhões para o Instituto Lula. Tá? Então, hoje a gente teria o Instituto Lula construído em cima de um terreno que nós, povo brasileiro, teríamos doado. E aí, quando eu fui discutir com ele, ele me chamou de vagabundo. Então, vocês me desculpem, mas eu não acredito nesse pedido de desculpas dele, tá? Os meninos do Hipócritas também pediram oração outro dia. Tô orando por eles. Acho que é importante a gente orar por todas as pessoas que estão aí fazendo bem no nosso Brasil. Aliás, Hipócritas é um canal ótimo para vocês curtirem. Pessoal, vai também no nosso YouTube, youtube.com/Carla Zambelli. Instagram é carlazambelli17 ou é carla.zambelli. Enfim, procura lá, gente. E curte as outras redes sociais nossas, porque o Facebook está cada vez mais boicotando a gente. Apesar de ter aí 1.200 pessoas ao vivo, a gente sabe que a gente precisa de vocês, tá bom? Caiu aqui me trancando pra gente assistir. Obrigado pela paciência aí de vocês, pela audiência. Não esquece de compartilhar o vídeo e ovo no Lula. Dia 3 a gente se vê lá na Paulista, viu, gente? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.